Boa noite, amados. A paz de Cristo. Mais uma vez, nós estamos aqui no programa da Igreja Evangélica Congregacional em Mambucaba, e nós queremos convidar você, que está nos assistindo, para que você possa, juntamente conosco, poder separar esse momento para a gente estar adorando a Deus, ouvindo a palavra do Senhor, compartilhando daquilo que o Senhor tem nos orientado, falado conosco. Nós estamos passando por esse período aí, que tem gerado tanta ansiedade, tanta preocupação nas pessoas. Agora à noite, o ministro da Saúde veio a público falar dos números do coronavírus no Brasil, daquilo que está sendo feito para minimizar essa pandemia. E nós, povo de Deus, estamos aqui para orar, para buscar a Deus e clamar a Deus, para que o Senhor esteja agindo em cada situação. Estamos ainda na quarentena, impossibilitados de estar cultuando a Deus na igreja, mas a igreja é cada um de nós, a igreja somos nós. A igreja não é um templo feito por mãos humanas, a igreja é um organismo vivo. A igreja sou eu, é você, e nós queremos estar convidando você, chama os seus familiares, amigos, manda aí um zap, para que mais pessoas possam participar conosco desse momento, um momento de oração, um momento de meditação na palavra, para que a bênção do Senhor chegue em todos os lares nessa noite, em nome de Jesus. Eu queria ler nessa abertura, depois a Késsiga e o Jeff vai estar fazendo um momento de louvor, mas eu queria ler com os amados o Salmo 46, que é um salmo bem conhecido, dos filhos de Corá. Ele diz assim, o Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, os montes se abalem no seio dos mares, e ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Que você possa ter essa certeza nessa noite, que Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação, do desemprego, da enfermidade, nas crises, nas adversidades. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. E Ele fala para nós nessa noite: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor fala para mim e para você, que a gente possa se aquietar, que a gente possa acalmar o nosso coração, porque Ele é Deus e Ele não perdeu o controle de nada. Deus continua sendo Deus. Amém? Deus te abençoe. Nós vamos ter um momento agora onde nós vamos estar louvando ao Senhor, e depois vamos estar falando um pouco, refletindo um pouco sobre uma mensagem que tem como tema enxergando Deus nas adversidades. Será que é possível ver Deus nessa pandemia de coronavírus? Será que é possível enxergar Deus em meio ao caos, em meio às crises, em meio aos problemas?
nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite, né? Relembrando a nossa agenda da igreja essa semana, né? Hoje, terça-feira, né? Nossa live, amanhã, às 15 horas, 3 horas da tarde, né? O Círculo de Oração vai estar também fazendo, né, a transmissão ao vivo, culto ao vivo aqui na página da nossa igreja no Face, e você possa estar continuando aí convidando, né, pessoas aí, amigos, para que a mensagem de Cristo possa atingir cada vez mais pessoas, lares, famílias, né? E como a gente fala em toda live, né, os pedidos de oração também vocês podem depois ir escrevendo aí, né, e colocando aí, que vai ter pessoas aqui que vão estar anotando aí os pedidos de oração, para que no final a gente possa estar orando pelos pedidos. Amém? Então hoje, nossa live, amanhã, 3 horas da tarde, quinta-feira, 8 horas da noite também, o pastor André vai estar trazendo uma palavra do Senhor para nós, e no domingo, pela manhã, às 10 horas, e à noite, às 20 horas. Amém? Vamos louvar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Há um Deus grande que cuida de nós, que está
Amém. Graças a Deus, né, que podemos passar esse momento, né, louvando ao Senhor com cânticos espirituais. Eu queria compartilhar uma porção da palavra do Senhor, né, uma palavra breve, né, no livro de Gênesis, no capítulo 45, nós só vamos ler 2 versículos da palavra do Senhor. Gênesis 45, né, convido você a parar de fazer o que está fazendo aí em casa, né, e focar agora, que você ouviu o que Deus quer falar ao seu coração através da sua palavra. Gênesis 45, versículo 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito.
Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós, pois por me havedes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Eu vou repetir o versículo 5, né? Ele diz: agora, pois, não vos entristeçais, José falando com seus irmãos, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Amados, eu quero falar um pouco nessa noite, refletir um pouco com vocês nessa noite sobre esse tema que nós falamos no início, né? Enxergando Deus na adversidade. É possível enxergar Deus em meio ao caos? É possível enxergar Deus em meio ao desemprego, em meio à violência, em meio a uma sociedade tão difícil, né, que nós estamos vivendo hoje, onde os valores morais bastante deturpados, né, em meio às tribulações, a doenças, a pandemia de coronavírus? É possível enxergar Deus nas lutas, nas aflições? Porque nós temos uma tendência, né, é muito fácil enxergar Deus quando nós estamos em meio a conquistas, em meio a vitórias, em meio a bênçãos, em meio a uma boa notícia, né? Quando a gente recebe uma boa notícia, qual é a primeira coisa que a gente fala, né? Graças a Deus. Então nós enxergamos a Deus com uma boa notícia, numa boa notícia nós enxergamos a Deus, né? Quando recebemos alguma coisa boa, né? Alguma vitória, alguma conquista, nós enxergamos a Deus. Mas a questão é, na crise, na adversidade, é possível enxergar a Deus? E a gente vai aprender com José do Egito que sim, que é possível nas adversidades, nas provações, nas traições, nas injúrias, ver Deus agindo por trás das adversidades, né? Nós conhecemos a história de José, né? Que na adolescência era um menino especial para o seu pai, preferido dos seus irmãos, né? E José, né, por ele ser uma pessoa, um menino especial, um abençoado por Deus, preferido do pai, né, em detrimento aos seus irmãos, isso acabou gerando inveja, ciúme dos seus irmãos com ele. E a Bíblia vai narrar que José padeceu por causa dos seus irmãos invejosos. Ele foi jogado num poço e ficou lá solitário, jogado num poço. E depois seus irmãos pegam ele e vendem ele para o Egito. E ele vai ser vendido para o Egito como escravo, tirando ele do seio familiar, tirando ele da casa dos seus pais, da sua família. E José vai parar lá no Egito. E lá no Egito, Deus começa a abençoar a vida dele lá, por incrível que pareça, mesmo como escravo, né? Quando Deus é na vida de alguém, aonde ele estiver, ele é abençoado. E assim aconteceu com José. Ele foi para o Egito e ali Deus começou a abençoar a vida dele lá. Até que ele ganhou um cargo especial lá no governo de Faraó, mas aquela mulher de Potifar fala uma injúria para ele, acusa ele de tentar assediá-la, né? A mulher tenta seduzir José e José rejeita aquela sedução, e como vingança aquela mulher fala para o marido que José tentou agarrar ela, e José vai passar 2 anos na prisão, injustamente acusado de tentar agarrar a mulher do seu chefe, do seu patrão. Então José foi uma pessoa que foi marcado pela traição, pela ingratidão. Ele ajudou uma pessoa quando estava preso, que prometeu ajudar ele quando saísse da prisão. A pessoa saiu da prisão e deixou José lá, então José teve que enfrentar também traição dos irmãos, ingratidão, calúnia, injúrias, mentiras sobre a vida dele, né? Mas em tudo isso, a Bíblia vai dizer, né, que José conseguiu sair daquela prisão depois de 2 anos,
Deus usou ele lá no Egito e ele se tornou o segundo homem mais importante do Egito, próspero, né, governador do Egito. E esse texto que nós lemos aqui, o capítulo 45, vai narrar exatamente, né, quando José ele se revela aos seus irmãos lá no Egito, né, que não reconheceram ele, e Deus vai abençoar assim a vida, o estado final da vida de José. E quando a gente examina a vida de José, a gente tira, né, nos faz pensar algumas lições, algumas reflexões que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. A primeira coisa que a vida de José me faz pensar é que as aflições demoradas, as aflições prolongadas, elas não necessariamente precisam nos desencorajar, nos desanimar. É muito fácil a gente passar pela prova, pela dificuldade, durante uma semana, um mês, ou alguns meses você ficar, né, desempregado, aí todo mundo daqui a pouco vai te ajudar aqui, ajuda ali, daqui a pouco você consegue. Mas quando o tempo vai passando e a tua adversidade começa a se prolongar muito, aí a gente é tentado a murmurar, a culpar Deus, a falar por quê, Senhor. E é muito difícil, até porque nós, seres humanos, nós somos muito imediatistas, né? Nós queremos que as coisas se resolvam logo. Então, quando o problema começa a se demorar muito, a gente tende a ficar desencorajado, desanimado. Quantas pessoas que estão enfrentando problemas há muitos anos? Talvez haja pessoas aqui que falaram, olha, quando no início da minha dificuldade eu ainda me mantive bem, firme, mas eu estou orando, eu estou buscando a Deus uma resposta, eu estou esperando o socorro de Deus e até agora não veio, e isso vai se prolongando e daqui a pouco você está se vendo desanimado, entristecido, sem fé. E a vida de José nos ensina que as aflições prolongadas, elas não precisam nos desencorajar. José não se desanimou. Foram 13 anos de luta. José passou 13 anos de sofrimento, de luta, de rejeição, de ingratidão, de calúnia, de mentira, de sofrimento. Mas nesses 13 anos, a gente não vai ver José em nenhum momento murmurar, reclamar, questionar Deus em nada. Ele entendia que a fé de José no Senhor, né, perdurou nos 13 anos de adversidade dele. Porque ele cria no Deus que ele servia. Quero falar para você nessa noite que eu não sei quanto tempo você está passando uma dificuldade na sua casa, na sua família, na sua vida pessoal, né, social, não importa. Mas uma palavra de Deus para você hoje é que você não perca a sua fé. Não desanime se as aflições estão se prolongando. Porque Deus é fiel para no tempo dele, ele trazer a resposta para você. A segunda lição que a gente aprende aqui na vida de José é que as lembranças desagradáveis, amargas, elas não precisam também nos derrubar. Poucas pessoas na vida, poucas pessoas na Bíblia tinham tantas lembranças ruins como José. José, ele foi traído pelos seus irmãos, ele passou por inveja, por ciúme, ele passou por solidão, ele pensou que ia morrer dentro de um buraco, ele passou por vários sofrimentos na vida, traição do amigo, injúria, calúnia daquela mulher que acusou ele de tentar seduzi-lo. José tinha memórias amargas do passado, mas essas lembranças de José do passado não derrubaram a fé de José, não derrubaram o ânimo de José, não deixaram José deprimido. A gente costuma dizer que duas coisas danificam a saúde emocional e espiritual das pessoas. A gente pode sofrer se a gente ficar remoendo o passado ruim. Pessoas que têm tendência a ficar remoendo o passado ruim, essas pessoas vão ter uma péssima qualidade de vida. E também aquelas pessoas que sofrem por antecipação,
também vão ter uma qualidade de vida ruim. A gente aprende com José que as lembranças dele do passado não faziam parte do presente de José. José não viveu lembrando das traições do irmão, das traições daquela mulher, do amigo da prisão. José não vivia o presente lembrando do sofrimento do passado. Por isso ele tinha uma saúde emocional e espiritual muito boa. José vivia o presente, José vivia o aqui e o agora. A terceira coisa que nós aprendemos com José, né? A primeira, que as aflições prolongadas, demoradas, não precisam nos desencorajar. A segunda, as desagradáveis, amargas do passado não precisam nos derrubar. E a terceira, as injúrias e as maldades das pessoas não precisam tirar a essência da nossa identidade. José não mudou quem ele era porque os seus irmãos eram ruins, foram ruins com ele. José não perdeu a sua identidade de servo de Deus, de uma pessoa correta, amorosa, boa para perdoar, compassivo. José não perdeu a essência de quem ele era porque ele foi traído pelos irmãos, enganado por uma mulher, traído por um amigo. O sofrimento, as decepções que o José teve com pessoas não mudaram quem ele era, não mudaram a essência boa de José. Quantas pessoas passam por ingratidão na vida? Quantas pessoas passam por injúrias? Quantas pessoas passam por decepções com pessoas, com amigos, foram traídos por um amigo, foram traídos por um companheiro, uma companheira, e depois dessa experiência desagradável, frustrante com pessoas, a pessoa passou a não confiar mais em ninguém, passou a não amar mais, passou a não ter mais amigos, passou a não ter mais vida social, porque foi traído lá atrás. Não. Toda a maldade que os irmãos de José fizeram com ele não mudou quem ele era. José tinha todas as ferramentas em mãos para poder se vingar dos irmãos, para poder retribuir a maldade com os irmãos. Mas José não fez isso, porque essa não era a essência dele. E ele fala para os seus irmãos: eu sou José. Verso 4, eu sou José. Em outras palavras, ele estava querendo dizer: olha, aquele José que vocês venderam lá, continua sendo hoje. O que vocês fizeram comigo não me mudou. O que vocês fizeram comigo não mudou a essência divina, a essência de Deus em mim. Amados, não permitam que as ofensas, as feridas que as pessoas geraram no teu coração possam mudar quem você é, a essência, a semente de Deus na sua vida. As experiências dolorosas têm que nos fazer amadurecer, mas não mudar a nossa essência. E a quarta lição que nós aprendemos aqui com José é que José ele conseguia fazer isso tudo. Por que José conseguiu sobreviver às aflições prolongadas? Por que José conseguiu sobreviver às lembranças amargas do passado? Por que José conseguiu sobreviver às injúrias e à maldade das pessoas, dos irmãos e de tantas pessoas que fizeram com eles? Por quê? Sabe por quê? Sabe qual foi o segredo de José? É que José ele tinha a capacidade de enxergar Deus em todos os momentos difíceis que ele passou. José ele tinha a capacidade de enxergar Deus nas diversidades. Ele não via só o problema, ele não via só o que as pessoas faziam com ele. Ele conseguia enxergar que Deus estava ali com ele. Ele conseguia enxergar que nada estava acontecendo sem a permissão de Deus. Você vê que José ele vai falar para os seus irmãos aqui no verso 5, olha, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós.
Olha o que José fala para os seus irmãos. José fala para os seus irmãos assim, olha, gente, não se sinta culpado. Não se sintam culpados por terem me vendido como escravo. Deus é quem fez vocês fazerem tudo que vocês fizeram. Isto é, vocês fizeram um monte de maldade comigo, mas Deus, Ele estava ali no controle de tudo. Ele não perdeu o controle de nada. Porque havia um propósito de Deus por trás disso. José, ele conseguia ter essa capacidade de ver Deus em todos os momentos difíceis que ele passou. Eu quero desafiar você nessa noite. Eu não sei quais são as adversidades que você tem enfrentado na sua vida, mas eu quero desafiar você nessa noite a enxergar Deus em cada uma delas. Não estou falando que Deus é o culpado, que Ele que fez a sua luta. Porque a gente costuma dizer que Deus faz duas coisas. Ou Ele nos livra da luta, ou Ele nos livra dentro da luta. Deus, Ele é capaz de fazer isso. De entrar conosco na batalha. De guerrear as nossas guerras. De estar conosco nos momentos difíceis, de luto, de tristeza, de perseguição. Deus está conosco. José enxergou. Se você for ler aqui, né, olha, se você estiver acompanhando aí na sua Bíblia, você vai ver que no verso 5, José vai falar: Deus me enviou adiante de vós. Depois no verso 7, José vai continuar falando: Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão. Depois no verso 8, José continua: assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus. José está falando para os irmãos: olha, não foi vocês que me enviou para o Egito, foi Deus. José enxergava que Deus estava com ele em cada momento difícil que ele passou, que Deus estava no controle, que Deus estava agindo por trás, né, de toda a maldade dos irmãos. Ele vai falar lá no capítulo 50, no verso 20, José vai falar: vós, na verdade, intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que conserve muita gente em vida. José fala depois, no final do capítulo 50, ele fala: olha, vocês intentaram mal comigo, vocês fizeram mal a mim, mas Deus transformou a maldade de vocês em bênção, para que muitas pessoas sejam abençoadas. Eu quero desafiar você nessa noite a crer em Deus, a confiar no Senhor, a descansar nesse Deus, a enxergar Deus no meio do caos, no meio da tristeza, da luta. Deus está aí, Deus está com você. No caos do Calvário, Jesus sendo crucificado lá na cruz, talvez para muita gente, cadê Deus? Mas Deus estava lá com Jesus. Foi Deus quem conduziu Jesus para a cruz, não foi os homens, para que a humanidade fosse salva através dele. Enxergue Deus nas adversidades, enxergue Deus nos momentos da sua vida, na vitória, no fracasso, nas dificuldades. Deus, Ele está ali, Ele está ensinando algo para você, Ele está se manifestando ali, né, que você possa ter olhos espirituais para enxergar Deus nas adversidades, porque Ele está presente em todos os momentos. Uma das últimas promessas que Jesus deixou antes de voltar para o Pai foi: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus prometeu estar conosco todos os dias. Não é um dia, não é um mês, mas Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Ele está contigo em todos os momentos. Que a vida de José possa lhe ensinar a enxergar Deus nas adversidades, a enxergar Deus na sua vida. Tudo que você tem, tudo que você é, provém do Senhor. Amém?
Amém? Nós podemos orar nesse momento, colocar as nossas vidas diante do Senhor, né, pedindo a Deus que Ele possa estar nos visitando nessa noite, visitando o nosso país, né, os nossos governantes, os profissionais da área de saúde, né, a polícia, né, todos os profissionais envolvidos nesse trabalho aí, né, no coronavírus, precisam das nossas orações para que Deus esteja, né, abençoando, sustentando a vida deles e abençoando, né, o nosso país, a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso estado. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós bendizemos o Teu nome, Senhor Deus, Te glorificamos, porque, ó Deus, em todos os momentos, nós, pela fé, podemos enxergar o Senhor conosco. Ainda que pelos olhos humanos, ó Deus, nós não podemos enxergar o Senhor em meio às doenças, em meio às crises, em meio ao desemprego, em meio ao caos. Muitas vezes nós temos dificuldade de enxergar o Senhor. Mas pelos olhos da fé, nós podemos crer e enxergar que o Senhor é um Deus que está presente, que está conosco todos os dias da nossa vida. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus amado, ó Deus, a ter, ó Deus amado, a paciência, Senhor Deus, a fé, a confiança de José, que mesmo as aflições dele se prolongando por 13 anos, mas ele não perdeu a sua fé. 13 anos de adversidades, 13 anos de lutas, de más notícias, de injustiças, de ingratidão, mas José permaneceu firme, confiante no Senhor. Que a gente possa aprender com José a confiar no Senhor. Deus, em nome de Jesus, Deus, nos liberta das lembranças amargas do passado. Nos liberta, Senhor Deus, das feridas do passado, Senhor. Traz cura para a alma, Senhor. Cura a alma. Cura a alma daquele, ó Deus amado, que ó Deus amado, vive, Senhor Deus, uma vida infeliz, amargurada, entristecido, porque não consegue esquecer, ó Deus, a sua infância, o sofrimento da infância, não consegue esquecer aquela palavra de maldição do seu pai, da sua mãe, não consegue esquecer aquela humilhação que passou. Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra nos diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas do passado já foram. O Senhor Jesus joga no mar do esquecimento. Dá-nos esse entendimento, Pai, que as decepções com as pessoas, que as frustrações, que as feridas dos homens não tirem a nossa essência divina, não tire o nosso fruto do Espírito, Senhor, que o amor, que a bondade, que a mansidão, que o domínio próprio, que a benignidade, ó Deus amado, não possa, ó Deus amado, ser arrancado por ninguém, porque ela foi dada pelo Teu Espírito, Senhor. Faz isso, Deus amado, na nossa vida, Pai. Que a gente não, que nada e nem ninguém possa tirar a nossa essência divina, a nossa essência, ó Deus, do Senhor. Fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa os nossos governantes, abençoa o nosso estado, o nosso país, os doentes. Ó Deus, elimina, Senhor Deus, rapidamente essa pandemia, Senhor. Ó Deus, que cada vez mais, Senhor Deus, ó Deus, possa diminuir as estatísticas, Senhor. Ó Deus, como nós temos ouvido, Deus amado, já é o 3º dia, ó Deus, seguido que há diminuição de casos. Pai, em nome de Jesus, age, Deus amado, nessa situação, Pai. A nossa confiança não está nos governantes, a nossa confiança está em Ti, ó Pai. Os governantes, nós fazemos o que a Tua palavra orienta, que é orar por eles. Oramos por todos eles, ó Pai. Todos aqueles que são investidos de autoridade, Deus, abençoa, Senhor. Dê sabedoria,
dê temor do Senhor, para que eles possam tomar as decisões, ó Deus, que o teu povo, que a nação seja abençoada, Pai. Te oramos assim, ó Deus, com o perdão dos nossos pecados, porque reconhecemos que somos pecadores, somos falhos, mas se estamos aqui é pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu amado. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Amanhã, 3 horas da tarde, Ministério de Oração vai estar fazendo mais uma live. Na quinta-feira, às 20 horas, o pastor André também, André Luiz, vai estar trazendo uma palavra também aos nossos corações. Deus te abençoe. Deus abençoe a equipe aí que tem se disponibilizado aí, né? Pessoal do louvor, o Jeffrey, a Lequinha, a Juliana, a Késsica. Deus abençoe em nome de Jesus.